Irmãos e irmãs, mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação, momento de deixarmos Deus nos falar. Vamos abrir o nosso coração para Deus nos enviar a sua mensagem. Liturgia de 27 de dezembro de 2020 na Igreja Católica Apostólica Romana, domingo, dia da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. A cor litúrgica é branca, temos no rito da celebração o Glória, o Creio, o prefácio do Natal e o ofício da festa. Antífona da entrada. Vieram apressados os pastores e encontraram Maria com José e o menino deitado no presépio. Lucas capítulo 2, versículo 16. Oração do dia, rezemos. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículos do 3 ao 7, do 14 ao 17a. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria em seus próprios filhos. E no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo com ele. Não humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 128, versículos do 1 ao 2, 3º, 4 ao 5º, refrão, versículo 1. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Repitamos, felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Repitamos, felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 12 ao 21. Irmãos, vós sois amados por Deus, pois sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças.
tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de Cristo reine em nossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 2, versículos do 22 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Desatas o servo, Lucas capítulo 2, versículos de 22 a 40. O velho Simeão, figura tipo da primeira aliança, que esperava durante séculos pela vinda do Messias, acolhe no côncavo
de seus braços o menino que Maria lhe apresenta. A espera chega ao fim, conforme lhe fora garantido pelo Espírito Santo, como está em Lucas, capítulo 2, versículo 26, ele tem no colo o prometido do Pai. Até então, Simeão estava vinculado a uma promessa divina. Não morreria sem ver o ungido do Senhor. Neste momento, cumprida a promessa, ele autoriza o Senhor a romper esse vínculo, dizendo: agora, Senhor, podes desamarrar em paz o teu servidor. No texto grego, podemos traduzir por desatas teu escravo, pois o verbo apolio é o mesmo verbo que se aplica ao gesto do patrão que solta um escravo de suas correntes, resgata-o e o deixa partir. Isto deve levar-nos a refletir que as promessas que Deus nos faz criam um vínculo real entre aquele que promete e aquele que será beneficiado da promessa. De fato, a Sagrada Escritura registra um sem número de promessas feitas por Deus, como aquelas que anunciam um Salvador. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A semente da mulher pisará a cabeça da serpente. As que prenunciam o derramamento do Espírito Santo. Joel capítulo 3, versículo 1. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E as promessas da assistência do mesmo Espírito à igreja. João capítulo 14, versículo 16. Eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Paráclito. Se acaso não vivemos na expectativa do cumprimento das promessas do Senhor, isto significa, na prática, uma atitude de desprezo pelo que foi prometido. A vida dos santos é um exemplo concreto de homens e mulheres que ouviram uma promessa e dedicaram toda a vida ao seu cumprimento sem economizar fôlego e suor até que suas forças se exaurissem. Nos momentos de cansaço, de perseguições, de aparente cansaço e fracasso, os santos se aferram à promessa de Deus, cuja fidelidade é sua única garantia. E isto nos leva a pensar em fidelidade. A atitude de um Deus fiel pode inspirar-nos a cumprir nossos juramentos, a levar adiante as promessas de matrimônio, mesmo quando uma parte da aliança lembra a esposa de Oséias. Conforme Oséias, capítulo 3, versículo 1. A palavra fidelidade tem a mesma raiz que fé, do latim fides. Ou seja, existe um ato de fé subjacente ao cumprimento das promessas. E parece que é exatamente a falta de fé que torna solúveis os juramentos desfeitos. Leva a abrir mão do ministério assumido, transforma as juras de amor em poeira que o vento leva. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Cumprirei o que vos prometi. Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Agora vamos ao santo do dia, mas antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos, os textos. Procurem lá e usem. Foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes, deem também de graça. Entrem no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e, eventualmente, no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Podem utilizar livremente. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza. Ele é missionário redentorista, ou seja, pertence à congregação do Santíssimo Redentor. 27 de dezembro é dia de São João Evangelista. João era discípulo de Jesus, aquele que Jesus amava e que esteve com ele até a morte na cruz. Era o mais jovem dos apóstolos, pescador, e a tradição delega a ele o texto do quarto evangelho, algumas cartas e o livro do Apocalipse. Apesar do temperamento contemplativo, participou de todos os momentos da vida de Jesus, inclusive daqueles momentos mais importantes, como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração e a aflição no Monte das Oliveiras. João esteve na última ceia e aos pés da cruz. Nos Atos dos Apóstolos, ele aparece sempre com São Pedro.
Após Pentecostes, João ficou pregando em Jerusalém, participou do Concílio de Jerusalém, depois, com Pedro, se transferiu para Samaria, mas logo foi viver em Éfeso, para onde teria levado também a mãe de Jesus. Nesta cidade, organizou comunidades e foi perseguido. João morreu e foi sepultado em Éfeso. Tinha 90 anos de idade, após muito sofrimento por todas as perseguições que sofreu durante sua vida por pregar a palavra de Deus. Reflexão. O Evangelho de João fala dos mistérios de Jesus, mostrando os discursos do Mestre com uma visão mais aguçada, mais profunda. Enquanto os outros três descrevem Jesus em ação, João nos revela Jesus em comunhão e meditação, ou seja, em toda a sua espiritualidade. Por sua pureza de vida, inocência e virgindade, João tornou-se logo discípulo amado, e isso de um modo tão notório que ele sempre se identificará em seu evangelho como o discípulo que Jesus amava. Oração, rezemos. Pai eterno, pela poderosa intercessão de São João Evangelista, apóstolo amado de Jesus, eu rogo das graças de que tanto necessito, abro meu coração agora e sempre para ouvir a vossa voz e experimentar o vosso poder em minha vida. Assim como São João, quero acolher a palavra de Jesus e com amor levar as sementes do vosso reino para onde eu passar. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará, creia. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, significa vinde, Senhor Jesus. Maranatá com a tônica na última sílaba, como dizem os católicos. Ou Maranata, como dizem os protestantes ou evangélicos. Somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Então, Maranata ou Maranatá. Mas, para a vinda do Senhor, temos que estar preparados. Arrependamo-nos dos nossos pecados, peçamos perdão a Deus diariamente, para que Ele nos encontre com a consciência limpa. Shalom, a paz.